Ecoando vozes, cultura e opinião. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 0 do podcast Ecoando Vozes, o nosso podcast de cultura e opinião aqui da Rádio Firebomb, da Web Rádio. Hoje eu tô aqui com o nosso amigo Márcio WM, a gente vai ter uma conversa bem da hora, mas antes de apresentar o WM, eu queria trazer um pouquinho mais informações sobre como vai funcionar essa jornada nossa aqui na Rádio Firebomb, como é que vai funcionar o podcast Ecoando Vozes, né? A nossa proposta é trazer um espaço de reflexão, um espaço de compartilhamento de vivências, um espaço onde a gente possa refletir. Aquela boa conversa de bar, aquela boa conversa entre amigos que acaba virando uma reflexão, uma filosofia, ou até mesmo um pensamento de resistência e subversão. Esse é esse espaço, para que a gente possa pensar não só as vivências, mas também qual que é o cenário cultural brasileiro, o que a gente tem de perspectiva, de panorama, e trazer vivências para vocês, compartilhar histórias, relatos, pensamentos, para que a gente possa se fortalecer enquanto indivíduos, pessoas, trabalhadores da cultura ou não. Então, hoje eu queria começar aqui passando a palavra para o nosso anfitrião da nossa rádio aqui, o WM. Que é compositor, músico, produtor cultural, produtor musical e que abriu as portas para a gente poder construir esse espaço juntos aqui na Rádio Firebomb. Então, me conta um pouquinho mais sobre você, a sua história e, para além de você enquanto indivíduo, aonde que começa toda essa trajetória que hoje está aqui na Rádio Firebomb? Que legal, prazer estar aqui, viu, Luna, no seu podcast. E antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, por você participar, por você acreditar nessa doideira toda de arte, cultura e rádio, estúdio, produção, e dizer que é um grande prazer ter você aqui expondo as suas ideias, né, cara, que além de tudo a gente é muito fã do seu trabalho, tá ligado? Eu e o Kamal, a gente sempre acompanha o seu trabalho de longa data e essa pessoa tem que estar aqui na faia porque as ideias delas é necessária. Puta, que da hora, eu fico feliz, hein? Você também é uma pessoa que eu admiro muito, cara, que massa. Então, cara, Firebomb, como surgiu? Como que é a pergunta? Como surgiu? Quando surge o WM enquanto indivíduo artístico e quando que a sua trajetória artística, cultural, ela desemboca no que é hoje o Firebomb, esse núcleo de arte marginal, de cultura? Cara, eu comecei na escola, aos 12 anos de idade, lá em 1996, 97, eu já tinha umas ideias assim de tipo colar cartaz na escola. Eu fazia uns poemas, tipo assim, dia 20 de novembro, ninguém falava nada, né, sobre Zumbi dos Palmares, sobre Dandara e tal. Eu fazia uns cartazinhos, tipo, falando sobre o tema e colava na escola e não assinava. Então esse já foi o primeiro ato, assim, que eu encaro de tipo assim, porra, mano, por que não fala de zumbi, né, cara, de Dandara? Eles contam aquela história da princesa Isabel, assinou a lei, tipo, eu nunca acreditei nisso. E aí já começou ali. Aí aos 16 anos de idade, eu senti a necessidade assim de criar o meu próprio estúdio, né? Eu sempre gravador de rolo e tal. E aí eu falei, vou criar música analógica, música na época, analógica, né? É o que a gente tinha pra gravar na época, né? E aí eu criei um selo chamado 100% Morrão Produções. Isso em Itapetininga, interior de São Paulo. 1998, por ali. Eu tava com 16 anos ali e tal. E aí criei o 100% Morrão, comecei a gravar minhas coisinhas, minhas fitinhas e levava pros lugares. Aí o Firebomb mesmo surgiu em 2006. Esse ano faz 20 anos. 20 anos, cara. Anos. Que massa. 20 anos de Firebomb. Feliz aniversário, Firebomb. E aí o que aconteceu? A gente começou a gravar muitos artistas da cidade, da região, sabe? Da 015, aí foi expandindo, o pessoal de São Paulo, aí Rio, o pessoal de Minas. E a gente tá aí há 20 anos. E agora a gente falou, a gente tá gravando tantos artistas que eles não têm onde divulgar essa parada. Só tem o Spotify, que pra mim não é nada. E aí, inclusive vai estar lá o seu... Vai estar lá, mas então, eu acho que o Spotify ele não é muito representativo ou democrático. A gente fala de distribuição musical. Exato. Para com os artistas, né? Tá num podcast sem fins lucrativos, isso não faz tanta diferença. E aí eu falei, a gente tem que ter o nosso portal, o nosso stream, porque eu sempre batia, né?
Pô, Spotify não. E a galera, então dá uma solução, né, velho? Mas eu sei que a gente vai falar disso mais pra frente, mas o WM é esse cara simples de periferia que sempre viu as desigualdades sociais e quis desembocar isso na arte, tá ligado? Tipo, de alguma forma, porque é a única arma que a gente tem, né, mano? O sistema tem a polícia, o governo, a igreja... Dinheiro, né, meu? O mau caratismo. E a gente tem o quê? O pincel, a câmera, o microfone... Nossas vozes, a poesia, né, meu? E tem uma galera maravilhosa fazendo arte, cara, que não tem... essa visibilidade. Então eu fui crescendo com essa galera. E aí, nesse meio tempo, morador de periferia, andando com a galera, né, meu, do rap, mano. A galera do movimento negro, do samba. Aí, meu, é aquela repressão, polícia, tá ligado? Você sai na rua, polícia, já, tipo... E aí a gente cresceu no meio disso. Então por isso que a minha arte, ela é de borda, né? Chama, tipo, arte de borda, marginal, né, cara? Por causa disso, não porque eu seja... um mau elemento, né? Como pintam por aí. Né? Tipo, é porque a nossa arte é de borda mesmo, é daquela galera esquecida, assim, que não tem visibilidade. Eu acho que é aquela questão de o nosso centro ser a margem, né? Exatamente. A gente estar às margens e fazer da margem o nosso centro junto com outras pessoas à margem. E aí eu conheci a arte desse modo. Mano, a arte é sua arma, tá ligado? Eu não faço arte pra ser famoso, pra ser, tipo, estrelinha, sabe? Pra tocar nos grandes festivais. Jamais, nunca quis isso, tá ligado? Pode crer. Óbvio que se chamarem minha banda pra tocar, a gente vai, tá ligado? Mas não é essa a intenção. A intenção é fazer a galera pensar, sabe? Porque eu muito cedo já escrevia diário, poema, sabe? E eu acho que eu tomei um rumo legal, assim. Eu tive esse amparo da arte, assim, do estudo, né? Sim, imagino mesmo. Muitas vezes a arte ela acaba sendo nosso espaço de acolhimento, né? Num universo onde a sociedade, a rotina ela acaba sendo tão cruel com quem é artista, a arte vira o nosso meio de conforto, de resistência, de subversão, subsistência, de transgressão. Exato. Né? E acho que isso que torna tudo muito mais vívido, tudo muito mais possível, né? É ver que existe uma realidade alternativa através da arte que é possível, né? Que não é impossível. Sim. Eu costumo falar que a escrita é o último recurso do poeta, né? Tipo, antes de passar a corda no pescoço, o cara escreve, né? Daí não passa mais a corda no pescoço, tá ligado? Porque é isso, você tem que vomitar ali a parada pra você falar, porra, tô bem, tá ligado? Tipo, o cara faz as linhas da corda, as linhas do poema, né? Exatamente, porra. É visceral, né? Não é por beleza, né? Infelizmente, tipo assim, eu respeito quem trabalha em qualquer outro tipo de trabalho e faz arte de fim de semana, legal. Mas aqui é todo dia, 24 horas. No ECOA também, né? Sim, com certeza. 24 horas ali. E no quarto ano já, tô 12 meses seguidos só de cultura e arte na veia. Aí só as olheiras, né? Porque é 24 horas ligado no ar e fazendo arte, né? É isso que mantém a gente vivo, né? Sim, mas foi justamente por ver referências de pessoas que vivem disso que a gente acaba se tornando um renegado do sistema, né? E começa a viver, talvez num outro sistema, num sistema cultural, artístico, que tem ali as suas amarras, mas também tem as suas liberdades, né? Tem o seu caminho do possível, da transformação. E, cara, isso é muito louco. Então, pensando aí o estúdio Firebomb, a rádio Firebomb, que agora acho que a gente pode até dizer que se tornou uma coisa que vai além disso, que já é quase um movimento, uma expressão cultural do interior paulista, né? Qual que foi o maior desafio, na sua visão, assim? Quais são os maiores desafios enquanto produção independente periférica, estando num bairro periférico, numa cidade que também está às margens, né? Que, querendo ou não, Itapetininga é uma cidade que está na boca do sertão paulista. Sim. Pouco industrializada, pouco emprego, pouca renda. Então, qual que é o cenário, na sua opinião, de desafios estando à frente do Firebomb, desse movimento todo nesses 20 anos? Cara, é o financeiro. É só isso. Eu costumo falar que eu não tenho problemas nenhum. É só o financeiro. Vou te citar um exemplo muito prático, porque aqui, mano, é preto no branco, o livro aberto. Algum tempo atrás, agora, recente, eu deixei de pagar uma conta de água pra pagar o stream da rádio. E aí cortaram minha água, tá ligado? A gente ficou uns 5 dias sem água aqui no Firebomb, tá ligado? Na resistência mesmo. Mas isso é bom, cara. Isso é benéfico pra pessoa como ser humano. Você sentir na pele ali, você acha que é só você abrir a torneira e já sai água, irmão. O bagulho tem custo, mano. Daí você dá mais valor. Mas enfim, eu deixei de pagar água pra pagar o stream da rádio. Porque eu acho que, porra, a rádio é um bagulho que vai trazer muita coisa boa pros artistas e pra mim e pra toda a galera que me cerca. Então, é o financeiro, cara. E é também a falta de apoio. Por exemplo, vou te dar um bagulho real.
eu tava procurando um apoio aqui pra rádio de uma operadora de internet. Pra gente ter internet free e a gente fazer a publicidade da operadora. Pode crer. Aí mandei pra 2, 3. Mano, adoraram o projeto. O PDF que a gente fez, o documento. Muito legal, pá. E aí a gente vai ver suas redes sociais. A hora que vê, tipo assim, a cara tatuada. O cara tá se manifestando, tipo... Dando opinião. Dando opinião, fazendo a galera pensar. Não. Bloqueiam, cara, eles bloqueiam. Então é a parada financeira, porque eu já tive muita oportunidade, tipo, desde 97, né, cara? Eu já recebi algumas propostas de gravadoras, inclusive do MyStream e tal, e eu optei por não, sabe? Eu não quero participar desse MyStream, dessa parada. Minha arte é totalmente marginal mesmo, antissistema e mais do que nunca, né? Sempre foi. Quem me acompanha sabe disso. Então esses recursos, e graças a gente tem alguns apoiadores na rádio, como o Ecoa, né, cara? O Ecoa é grande parceiro da rádio, né, cara? Tem uma galera que tá dando uma força, mas é a maior dificuldade, assim. E agora o preconceito a gente passa por cima, né, cara? Porque a pessoa que age com preconceito fala mais dela do que da gente, né, cara? Então a gente segue fazendo nosso trampo. Né, o preconceito é isso mesmo que você falou. Tem que passar por cima, tem que suprimir o preconceito das pessoas, porque sempre vai ter alguém que vai olhar torto pra uma pessoa periférica, pra uma pessoa com o rosto tatuado. Eu acho que eu também, enquanto pessoa trans, passo muito por esse papel, mesmo em espaços, independente da ideologia. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. A gente vai ter pessoa preconceituosa com todo tipo de pensamento, por mais que seja um preconceito enrustido, que a pessoa não deixa isso explícito, mas fica explícito nas atitudes dela, na forma de tratar, ou até mesmo no silêncio, porque o silêncio ele também representa algo, ele representa um boicote social de certa forma. Você falou um negócio o silêncio e a ausência representam um pensamento e uma posição que às vezes nem precisa ser dita. Exato. E isso é muito pesado quando a gente vive enquanto produção cultural periférica, né? E essa fita do financeiro, eu vejo muito uma alternativa muitas vezes, é nessa questão da economia criativa, na economia circular, no conjunto coletivo de ações, né, para tentar gerar renda para ter essa subsistência garantida. E aproveitando assim um pouco a linha de atuação da própria Ecoa, que é apoiadora aqui do nosso programa, né, a questão dos editais culturais, né? A gente tem alguns editais que de fato eles são de difícil acesso, que são os editais nacional, inclusive até falei isso lá no Instagram da Ecoa recentemente, falando da desigualdade que tem nos editais nacionais e às vezes nos estaduais também, mas é mais nos nacionais que a gente vê isso. Por exemplo, editais de valores baixos com grandes artistas ganhando. Qual a necessidade disso? Isso está ali no problema de quem é o parecerista que analisa. Mas eu acho que uma alternativa bem interessante são editais municipais, ainda mais pra gente que está em cidade pequena, né? É uma alternativa bacana. Inclusive, deixar aqui uma recomendação cultural para vocês no YouTube, que é o clipe De Volta da Boa Viagem, né? Que é fruto do edital da Lei Paulo Gustavo, que a gente também fez parceria, né? Sim. Da Faia Bomb, WM Ecoa. Então fica aí essa recomendação. Mas parando para pensar um pouco o papel ainda de um núcleo de arte marginal numa cidade que está às margens também, né? Como é que você diria que é o impacto de ter uma comunicação comunitária, né? A gente pode colocar desse jeito, uma rádio web, né? Um núcleo de comunicação comunitária digital numa cidade do interior. Como é que você analisa esse cenário? Como é que tem sido para você estar à frente desse projeto? Cara, eu como artista, assim, né? Como músico, eu falo, como é que eu vou fazer meu som chegar, sabe? E aí eu me coloco no lugar dos artistas. Então a gente tem essa resiliência, cara. A gente não é empresário, tá ligado? A gente quer dar voz pra essa galera, tá ligado? Mas Itapê é foda, mano. Itapê é um caso à parte, né, cara? Eu acho que o interior paulista ele tem um cenário muito conservador, que é muito diferente culturalmente. Tem cidades que elas são conservadoras, mas tem cultura pulsante. Né? Itapetininga e algumas cidades do sudoeste paulista, às vezes parece que elas foram engolidas por uma cultura comercial que ela é muito benéfica para quem está lucrando com isso, mas que esmaga todo o resto, né? Que você falou lá no começo do nosso programa de hoje, que ninguém falava da abolição, ninguém falava das questões raciais na cidade, você já estava escrevendo sobre isso, né? Isso diz muito sobre a cidade, né? Claro, inclusive aqui Itapetininga é uma cidade que teve pesquisas, inclusive de Horaci Nogueira, que é um grande pesquisador, para analisar o racismo brasileiro, né? Então, você fazer cultura numa cidade dessa é um ato de resistência por si só, né? É uma cidade assim que a maçonaria comanda muito, né, cara? E é muito difícil mesmo, cara. Você fazer, principalmente Itapê, tem até a galera que fala que é da cultura, do movimento e também
parece que meio que vira as costas, né, cara? Eu tenho uma certa mágoa de Itapê, assim, tá ligado? Da cena mesmo, artística. Parece que a galera paga caro pra ir ver uma galera que não tem nada a ver, e aí, tipo, coisas lindas acontecem em Itapetininga e a galera, né, não vai, tipo, o pessoal lá do Viagem com os Livros lá tá fazendo uma cena muito louca ali na praça do Praça do Rosário, né? Puta negócio legal, cara, e tipo, poderia ir muito mais pessoas, né, cara? E tem uma galera fazendo arte legal aqui em Itapê, uns filmes, uns documentários saindo aí que, tipo, legal pra caramba, aí passa batido, né, cara? Esses dias eu entrei em contato com um jornal famosão aqui da cidade. Pô, meu, sempre concedi entrevistas pra vocês, agora eu tô com uma rádio. Bloquearam, cara, do nada, assim, sabe? Uhum. Eu não vou falar o nome do jornal, por enquanto. Por enquanto. Mas é muito difícil Itapê, é uma cidade conservadora sim, tá ligado? Mas, meu, eu tô há quase 30 anos fazendo arte. Aqui, não aqui, né? Eu moro aqui. Mas na sua vida, né? Na minha vida, tipo assim... Eu fui, um pouco antes da pandemia, eu fui tocar em Curitiba, num espaço cultural, cara, super lotação, a galera cantando minhas músicas, assim, de cabo a rabo. Eu fiquei de cara, velho. Falei, pô, na minha cidade eu sou um bosta, cara, tá ligado? Tipo, imagina. Mas é da hora você colar em outro pico, outra cidade longe, e você vê que a galera conhece teu som, né? Mas assim, você tem algumas produções que são muito fodas. Eu mesmo sei decorar várias músicas suas, cara. E já são 19 álbuns aí, né, que a gente lançou. 19, velho. 19. E é isso que eu quero mostrar pra galera. Falar, meu, o artista não é igual, não é diferente do pedreiro, mano. Não é diferente do cara que colhe feijão. É igual, mano. Não tem que ser o Deus, mano. Você não tem que pôr um cordão de ouro, velho. Tipo, eu sou o pá. É nada, velho. Você é um ser humano que escreve. Eu costumo falar, eu tava falando com o Zóio e com a House, que, mano, ser artista do jeito que a gente é, visceral, antissistema, é até uma doença, velho. Assim, é uma anomalia, velho. Porque a gente vive isso, a gente respira isso. Você não separa o seu nome social ali, o seu RG da sua personalidade, da sua persona, né? Vamos dizer, você é a mesma pessoa sempre, eu também, tá ligado? Mano, eu li esses dias uma frase parecida com isso, que os seres criativos, eles não separam a vida pessoal da vida profissional. É uma coisa só que se une, né? Não é? É visceral, cara. Você acorda pensando e dorme pensando. Tipo, não é um personagem, né, meu? WM não é um personagem, né, meu? A Luna não é um personagem, é uma pessoa que vive a arte, respira mesmo de verdade. Né? São vidas com histórias, né? Claro, e eu acho que a galera daqui tem dificuldade de aceitar isso. Falar, porra, a Luna é uma pessoa foda, o W é uma pessoa foda. Os caras não assumem, tá ligado? Não é só aqui, eu acho que isso se repete em várias cidades do interior também, sabe? É que a gente vive aqui e sente isso bastante, mas se repete em cidades parecidas. Porque a gente foi formado por pessoas também, né, meu? Por bons livros, por bons filmes, boas músicas, bons palestrantes que a gente viu. Ou até por maus, né, também. Por maus também. Que é a dualidade, a ambiguidade do ser artístico é o yin e yang, né? Tem razão. E, cara, mas independente disso, assim, a gente tá fazendo as coisas, tá? A gente tem várias conexões em vários pontos do Brasil, assim como você também, né, cara? Tipo, fazendo um projeto lá no Rio de Janeiro, que legal isso. Hoje, igual você, que eu vejo que você faz projeto, por exemplo, em Minas, faz com galera de São Paulo, Paraná, Curitiba, Porto Alegre. Acho que isso que possibilita a nossa vida ser assim, né? A gente ter contatos espalhados pelo Brasil que também estão numa posição de resistência, né? Sim, total. Ontem a gente fez uma entrevista pro portal Bocada Forte. Até falei que a gente ia estrear o podcast e tal. Uhum. Fala mais dessa entrevista. Então, cara, é o Bocada Forte. É o primeiro portal de hip hop do Brasil. Eles lançaram ali em 96, 97. Nossa, tem a minha idade. Ah, é? Eu sou de 97. Caraca, velho. Portal com a minha idade, cara. E aí, eu conheci os caras no bate-papo da UOL. Tipo, em 97, era a única coisa que tinha ali. Bate-papo da UOL. Isso aí só quem tem mais de 25 anos vai lembrar. Quem tem 25 nem vai lembrar direito, eu acho. E aí tinha lá uma aba do bate-papo da UOL que era hip hop. Aí os caras falaram, a gente vai montar um portal e tal. Eu conheço os caras desde o início, assim. E aí ontem os caras me deram um salve. Porra, mano, tá vendo a rádio aí, cara? Tá uma galera em Sampa aqui falando e a gente quer fazer uma entrevista. E foi animal, cara, assim, tipo, as perguntas muito bem elaboradas pelo Jair, né, cara? O Corte Certo, que é um jornalista monstro aí, já, né? Até o Mano Brown citou ele na Roda Viva, na Cultura, o Mano Brown falou do Jair e tal. Puta, o Jair é foda mesmo. E a gente fez essa entrevista lá, foi animal, já tá no ar, bocadaforte.com.br.
E a gente tava falando exatamente disso, como que é fazer arte independente no Brasil, né, cara? Os caras acham que a gente come Lei Rouanet, aí eles nem sabem o que é Lei Rouanet, né, cara? É aquela questão, como é que você vai explicar a Lei Rouanet, edital cultural, para um país que ainda nem absorveu a Lei Áurea, né? Exato, e os caras são analfabeto funcional, cara. Os caras lêem um texto e não interpreta, tá ligado? Os caras acham que a Lei Rouanet sai das criancinhas da escola ali, tá ligado? Tipo, dinheiro, né, meu? Não sai dali, cara. E você tem mais propriedade pra falar do que eu, né? Você trabalha com isso e tal. Mas mesmo assim, se for pra ver, quem ganha mais é os sertanejos, né? Tipo... E eles ainda ganham sem leis, né? As prefeituras pagam cachês direto pra eles. Passa o Pix, paga e pronto. Ainda paga 500 mil, 300 mil, 200 mil. Isso sim é tirar da educação e da saúde pra dar pro sertanejo. Exato. Inclusive na Expo Agro, que vai ter aí, né? De graça, né? Ah, de graça. Vai lá ver o orçamento que é destinado pra isso, o cachê dos caras, tá ligado? Não, e não só isso, mas todo o entorno do poder público que é mobilizado, né? Por mais que às vezes haja um fomento de alguma empresa que pague cachês, que pague a estrutura, o entorno disso tudo sai da estrutura pública, sai da máquina pública, né? De segurança pública que tem que estar lá, que deixa de estar fazendo segurança real em bairros, de, sei lá, corpos de bombeiro, pessoal de saúde. Então, acaba ficando tudo em torno de um evento, muitas vezes, que tem um perfil populista, né? E, enfim, mas que se tivesse 1% desse investimento nas culturas de bairro, nas culturas periféricas, nos terreiros, nas rodas de samba, onde tem oficinas de audiovisual, onde tem atividades pedagógicas de teatro, aí sim a gente teria uma cultura pulsante, né? Mas o pessoal deixa para investir tudo em um único momento do ano em cidades pequenas. E isso prova que eles estão cagando para a cultura da cidade e pros artistas e pros músicos da cidade. É um evento musical ali também, né? Não tem ninguém da cidade, assim, tipo, que vá tocar lá. Né, meu? E a gente tem grandes cantores e compositores aqui na cidade, tá ligado? Com certeza, grandes mesmo. E podia estar lá tocando. Então, tipo assim, a prefeitura meio que... Pô, faz isso aí mesmo. Chama o Zezé. Chama o Zezé, tá ligado? Não, mas vamos pensar então um pouco... Vamos pensar o contraponto disso, né? Tudo é ambíguo, tudo tem dualidades. O nosso contraponto disso é justamente a Rádio Firebomb, a produtora Firebomb. Exato. Então, até queria puxar aqui uma pulga atrás da orelha de quem tá ouvindo, com as reflexões que a gente vai trazer aqui agora. Ecoando vozes, cultura e opinião. Ecoando vozes. Né? Na sua opinião, W, qual que é o papel de um núcleo de arte marginal periférica em cidade do interior quando a gente tem esse contexto social, né? Como é que você sente que isso tudo faz as vozes ecoarem, amplificar a cultura? Como é que funciona isso na sua visão, na prática? Eu acho que é isso que a gente sempre fez nesses 20 anos, assim, trazendo o artista aqui, né? Aquele artista que, tipo assim, o mainstream rejeita mesmo, fala, esse aí não tem perfil. Esse fulano aqui já foi preso. O cara foi preso. E aí, mano? O cara foi preso e ele não pode fazer mais nada na vida dele. Ele tem que ser preso pra sempre, tá ligado? Exato, e tem uma potência cultural, todos os indivíduos, Exato, né? E, meu, aqui várias pessoas que já tiveram problemas com a justiça passaram pelo Firebomb. Né, meu? Ex-presidiários, né, como falam, tipo, passaram aqui sim. E tem cara que passou por aqui, gravou a música e hoje tá fora de Itapê fazendo arte, tá ligado? E a gente acredita, mano, no ser humano, tá ligado? E eu acho que essa atuação, pegar essa galera que é excluída e falar, não, mano, vem aqui pro estúdio, vamos fazer um vídeo da hora, as fotografias, a gente vai fazer um show ali, você vai abrir o nosso show. Porque, mano, o artista gosta disso aí, tá trabalhando, a gente quer trabalhar, tá ligado? Já que o poder público não ajuda, a gente tem que construir o nosso próprio poder, né? Eu lancei um disco em 2004 com o meu grupo Arrastão, que falava, se ninguém é por nós, nós somos por nós mesmos. E é isso, eu nunca dependi nem do poder público e nem do hip hop de São Paulo, assim, do rap de São Paulo. Falo isso na entrevista também, sabe? São Paulo sempre fechou as portas pra nós, assim. A gente sempre foi lá desde os anos 2000, assim. E, né, tem aquela, interior. Mano, foda-se, tá ligado? Tipo, a gente sempre fez a parada acontecer. E, meu, 20 anos aí a gente fez muito barulho, velho. E vamos fazer mais ainda, muito mais.
Puta, que da hora. Eu acho que é justamente isso que a gente conversou também hoje já, né? Sobre como a gente cria as próprias redes de comunicação de forma independente, como a gente cria as próprias redes de contato, muitas vezes sem depender de um edital ou de alguém de fora que venha nesse sentido de cidade grande para resgatar artistas do interior. A gente não precisa ser resgatado por pessoas de grandes cidades, não precisa ser resgatado por pessoas hypadas, não precisa de, por exemplo, editais para subsistir. A gente existe, subsiste, resiste, ocupa, e essas coisas elas acontecem e vêm como um complemento, né? Mas é sobre a gente construir as próprias redes de comunicação, as próprias redes de atuação e tirar projetos do papel no hoje, sem esperar o amanhã, daqui 12 meses, daqui 2 anos, esperar o dinheiro, esperar o momento ideal. O negócio é arregaçar a manga e fazer ir pra cima, sabe? Eu até falo isso numa canção que é o meu amigo Adir Blanc, né? Que eu falo que, pô, a burocracia é inimiga do samba, velho. Sabe, eu acho que não devia demorar tanto assim as coisas, né, cara? Porque a gente sem nada, sem grana, a gente faz, cara. Tipo assim, microfone reciclado, cabo remendado. Essa é a parada do Firebomb. Firebomb é isso aí, cara. É o cabo remendado, tá ligado? É o cara que não tem o tênis, tá ligado? Pra usar e ele tá de chinelo gravando e é isso. Você não precisa ter um Nike, mano, pra você ser artista, tá ligado? Eu penso muito isso. O Firebomb que tem essa proposta, tá ligado? É fazer o possível dentro do que tem. Fazer, tá ligado? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Foi isso que eu pensei na rádio. Falei, mano, eu preciso fazer o nosso portal para que todos consigam acessar gratuitamente, mano. Sem ficar ouvindo esses comerciais e tal. E eu falei, mano, todo mundo tem um celular. Como eu entrar nesse celular da galera? Mano, eu vou fazer a rádio, tá ligado? Eu sempre trabalhei em rádio, sabe, Luna? Aqui em Itapê, nos anos 90, ali no final dos anos 90, no comecinho dos anos 2000, era muito forte de rádios comunitárias aqui em Itapê. E o hip hop mesmo, né? Ele sempre esteve vinculado com esse movimento radialista independente, né? Muito. Eu ouvi o programa dos caras lá, o Hip Hop Itapê, do Mancha, do Ricardo Negrão, o Cello também fazia na época. E, cara, eu ficava louco. Eu falei, mano, os caras tá tocando música. Aí mandava minha música, os caras tocavam. Eu falei, caralho, mano, os caras tocando minha música na rádio. Então você sente e fala, pô, que legal o meu trabalho no meio de comunicação. E a gente falou, mano, vai ser web rádio agora, né, cara? Lógico, a gente sonha em transformar em FM, puta, meu sonho. E eu trabalhava nessas rádios comunitárias que tinha aqui, de sonoplasta. Então eu fazia sonoplastia no horário sertanejo, aí mudava o locutor, vinha o cara do samba, vinha o cara do MPB. E eu lá com 16, 17 anos... Já operando equipamento. Operando e tipo, falando, nossa, eu tô no estúdio. Olhava aquelas pilhas de CD... Quando ia trocar de um programa pro outro, eu ficava vendo os CDs, a ficha técnica, quem gravou, quem produziu. Então eu me considero... Consumiu muita referência. Eu sou um nerd disso aí, cara. Eu me considero um nerd de... Nerd de fonogramas. Fonograma. E aí eu virei o ladrão de fonograma, né? Que eu sampleio as paradas. Então, pra você ver a importância que a arte tem na vida. Se não fosse a arte, cara, eu seria mais um aí, cara. Mais uma estatística. Com certeza, porque eu não faço mais nada fora arte, velho. É 24 horas... Tenho 2 filhão aí sendo criado pela arte e pra mim foi muito benéfico, tá ligado? Tipo, e a quebrada que a gente mora, a gente, né, meu, é 2 opções, né, cara? Ou você vai pra esquina, como tá todo mundo aí, ou você tem a polícia, o governo, né, também. Então a gente tá no meio, o povo tá no meio, né, cara? Tá na trincheira, né, de fogo cruzado. Tem o governo desse lado, que rouba pra caralho, e o crime também aqui, e nós tá no meio, velho. Tá no meio sobrevivendo. E a gente tem que saber dialogar com os 2 lados, tá ligado? Isso que é muito louco. Eu sei dialogar com 2 lados. Eu entro em qualquer lugar lá na prefeitura e troco uma ideia. Tem gente que me conhece, mas também passo ali nos lugares. E aí, rapaziada, firmeza, os caras me respeitam também. Eu acho que esse é o barato que a gente tem, o molho que a gente tem que essa galera tenta ter e não consegue, né? A gente tem o poder da comunicação. Sim. Foi aí que a rádio veio, o podcast... É isso. E que louco, né? A gente começa a observar todas essas vivências que você trouxe hoje, a gente começa a ver que existe uma certa importância no fazer cultural, né? Não só no fazer individual, mas no fazer cultural enquanto pessoas coletivas, né? Enquanto pessoas que impactam os seus pares na sociedade, que são referências para as outras pessoas, porque às vezes vai ter aquele moleque num bairro periférico que vai estar sem referência, que faz uma letra, faz um poema, faz um rap, faz fotografia, estuda audiovisual, estuda... enfim, várias linguagens culturais a pessoa pode se envolver e ela não consegue encontrar os seus pares na sociedade, ela não consegue encontrar referências para ela se espelhar de certa forma.
Não que as pessoas que já estão ocupando esses espaços sejam de sucesso, mas você não precisa ser de sucesso para você ser referência de indivíduo para alguém, né? E o ensinar cultural, o ser referência para uma nova geração, o transmitir saberes, transmitir conhecimento, o comunicar na cultura, às vezes ele pode transformar a vida, sim. Né? Igual a minha vida é uma vida transformada pelo audiovisual, a sua vida é uma vida transformada Total. pelo rap. E quantas outras histórias a gente escuta de pessoas que hoje, algumas têm fama, algumas estão vivendo igual a gente numa trincheira de guerra ainda, e que foram resgatadas e usaram a cultura como uma escada de vida para subsistência, né? Sim, é subsistência, essa é a palavra. A gente vive assim, mano. É um dragão por dia, né? Não é... O Rasta não fala um leão por dia, né? Porque o Rasta é o leão, né? Então é um dragão por dia, mano, que a gente tem que enfrentar. E é exato, cara. Na escola, eu sofria bastante bullying, assim, né, cara? Por ser gordão. Inclusive, esse meu nome, WM, vem desse bullying, né? Eles me chamavam de Willy, Free Willy. Nossa. Da baleia, tá ligado? Tinha um filme. Aí o Willy. Aí ficavam colocando W.M, Willy Márcio. Aí eu falei, então tá bom, agora eu sou o WM. Virou o vulgo tá WM, caralho. E eu tinha muita vergonha também na época da escola, porque assim, eu estudava ali no Darcy Vieira, na Vila Bart, né? Então toda a galera era dali e só eu morava na Mazei. Aquele tempo a Mazei não tinha nem luz elétrica direito, tá ligado? Era um bairro como que não tinha asfalto, né? E a galera me tirava de sitiante, pá. E, ouvindo Racionais, ouvindo rap, foi que me deu autoestima. Falou, demorou, a gente é periferia mesmo, tá ligado? Vocês que é mó boy aí, tá tem ligado? até uma foto que você me mostrou uma vez, que era você fazendo rap num campinho de terra, com a molecadinha, assim. Acho que você tinha uns 14, 15 anos, no máximo. 15, 16 anos. Eu fui, meio que fazer uma palestra e fazer um som. Eu não lembro que campo de futebol que era aqui da cidade, talvez na Vila Prado ali, tipo... O professor Everton Juliano, ele lembra mais, assim, porque ele caminhou comigo a vida toda, assim, onde eu ia, ele ia junto, tá ligado? E ele deve saber. Mas foi pra isso, eram umas crianças, assim, tipo de 8, 9 anos, e eu com 16, 17, falando de cultura, de arte. Sendo referência, tá ligado? Referência. E tinha um jornalzinho nessa época, que era feito pela Casa do Adolescente, chamado Itapetim. E eles entrevistavam, tipo, jovens artistas, esporte, pessoas... E aí, com 16 anos, eu já dei uma entrevista lá, até tenho esse jornal, falando sobre sobre o 100% Morrão, que eu queria gravar CDs da galera, fitas cassete, tá ligado? Nessa época. Então, eu sempre fui envolvido com isso. Eu fui uma criança que não jogou bola, não soltou pipa, porque eu tava enfiado em livro, escrevendo e estudando rap, assim... Eu fui pras cabeças, eu odeio escola, não gosto de escola. Desculpa aí, viu, crianças, tem que ir pra escola. Mas eu não gosto, nunca gostei. E, tipo... Que é um sistema que às vezes ele faz um indivíduo se encaixar num quadrado sendo de outro formato, né? Então, mas não me sigam, viu, crianças? Assim, eu sou má influencer. A escola, eu ficava na biblioteca. Eu ficava na biblioteca o dia inteiro. E às vezes eu fazia alguma coisa na sala de aula, a diretora me mandava pra biblioteca e eu adorava isso, tá ligado? Era o refúgio. Era o refúgio. Refúgio do poeta é a biblioteca. Biblioteca, eu ficava lendo uns livros de poesia, assim, cara, Leminski, uns bagulho muito louco. Eu falei, cara, esses caras é muito louco, velho. E aí eu me inspirei nisso, cara, assim. Eu fui criado mesmo pela literatura, pela arte, pela poesia. Antes de fazer rap, eu fazia poesia, né? A minha avó me deu um diário e ela falou assim, escreve como foi o seu dia. À noite você escreve todo dia, como foi o seu dia. Só que eu escrevia meio rimando, assim, tá? E aí na escola eu levava o diário, que tinha um cadeadinho de coraçãozinho, assim. Aí o Cello viu um dia, né? O Cello estudava comigo. A gente tinha 12, 13 anos. Pô, mas tem um diário, pá. Aí mostrei pra ele as músicas. Ele, pô, isso aqui é um rap, velho. Tipo assim, eu falei, rap, mano? O que é rap? Ele, é isso aqui, ó. Ele tava ouvindo, ele colocou, isso aqui é rap, mano. E era ele cantando. Eu falei, pô, ele falou, sou eu que tô cantando, pô. Eu falei, que louco, velho. Eu consigo fazer isso aí também? Ele consegue, mano. Aí eu fui na casa dele. Aí ele me mostrou o que era um beat, o que era um... Aí eu falei, porra, legal, é isso que eu quero. Ah, então começou aí o negócio. Hoje ele parou e eu continuo, tá ligado? Hoje ele é youtuber. Né, o Thiago ele faz reacts, né, sobre músicas de rap, outras coisas assim. Uns fazem e outros reagem, né? Que da hora. E, mano, que massa, né? Você para pra analisar que o poema, a poesia, é a etapa anterior ao rap, né? O rap é como se fosse uma continuação, assim, é uma poesia da rua, assim, né? Porque a sigla é Rhythm and Poetry, né?
Ritmo e poesia, né? Pode crer. O rap no Brasil devia ser com E, né? Ritmo e poesia. Até o GOG fala isso, né? Fala, mano, o rap nosso tem que ser com E. O Taíde vive falando, tem que ser com E, cara, porque... É que tem muita questão de importar cultura estadunidense, né? E a gente tomar isso como se fosse 100% nossa identidade em vários aspectos culturais. E acho que o rap, né, passou por isso também. Sim, o rap, principalmente o rap de 2015 pra frente, mano. Começou a chegar uma galera que não entendeu muito bem, assim. Aí mistura aquele lance de ostentação com... não, é dinheiro, curtição, bebida e droga, tá ligado? Existe essa galera. Agora, no nosso tempo, o rap era um paizão pra gente, tá ligado? A gente parava pra ouvir mesmo, as letras. Pô, mano, olha o que esse cara tá falando, velho. Inclusive, aqui na Rádio Fire Bomb, qual que é o horário do rap? Do rap, todo dia, das 8 às 10 da noite. Todo dia, o espaço original Rap Nacional. Só toca som underground, não toca rap bosta, mano. Logo depois do podcast aqui. Se você tá ouvindo aí e quer sua música tocando aí, também manda pra gente que a gente vai tocar. Se for boa, se for uma bosta, não vai tocar não. E toca todos os dias, Todo domingo dia. a domingo? Domingo a domingo. A rádio é 24 horas, né? 24 horas. Tipo, e aí eu separei por gêneros, né? E o rap tem 2 horas diárias, né? Tipo, o rap não é o carro-chefe da rádio, não é o carro-chefe, assim. Pode crer. E quais outros gêneros, blocos tem na rádio durante o dia? Só para o pessoal conhecer um pouco mais a proposta musical. Então, pela manhã tem o Café com Faia, que é tipo mais MPB, lado B, uma bossa nova, uma galera alternativa, assim. Certo. Aí às 10 da manhã até 1 hora da tarde vem o Samba Maioral, que é tipo samba raiz, partido alto, né? Que é horário do almoço. Aí é horário do almoço. Aquela cerveja antes do almoço e o almoço depois. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Já dizia Chico Sainz. E aí depois da 1 hora até as 20 horas é o Puro Faia, que daí eu chamo de mandingas cerebrais, né? Que é aqueles remix todos de músicas nordestinas com música carioca, com música... Sabe, são DJs e produtores... Pega um pouquinho de tudo daí. Que gosta de ousar, tipo, o cara... Tipo assim, o Trop Killers, por exemplo. O cara pega barbatuques e coloca com o pessoal lá do Nordeste, fica muito louco isso. E aí depois à noite tem o original Rap Nacional e depois 2 horinhas dedicadas ao raga, ao reggae, ao pessoal do Rastafari ali. Pega dub também? Dub também, dancehall, todos aqueles sons jamaicanos ali. Que o nome vem de Fire Bomb, né? Fire Bomb é tipo fogo na bomba, né, cara? Os Rasta falam fire, o fire dos caras é fire. E aí de madruga o que rola? Madruga é o Corujão Fire Bomb, aí é experimentalismo total. A gente tá testando ainda, né? Eu pensei em colocar um bloco de lo-fi na madrugada pra galera dormir, né? As pessoas que não dormem que nem eu. Tipo, ficar lá ouvindo lo-fi, barulhinho de chuva. Da hora. Tudo isso. Mas, a rádio... Vai até às 6 da manhã esse bloco da madrugada ou acaba até antes? às 6. Daí começa o Café com Faia de novo. Começa o Café com Faia no café da rádio, manhã. Não para. É 24 horas. Eu fiz questão de ser 24 horas e agora, nesse mês de abril, vai estrear, né? Já tá estreando aqui o podcast. Episódio 0. E vai estrear o meu programa também, que é o Boa Viagem. Boa Viagem. Que vai ao ar todas as terças e quintas, das 8 às 10 da noite. Tá ligado? Que é o horário que mais bomba a rádio, assim. A galera tá ouvindo muito esse E horário. qual que é a proposta do Boa Viagem? O que vai rolar por lá? Boa Viagem só artista independente. Tipo assim, a gente ama Racionais, a gente ama Emicida, a gente ama Carol Conká, mas não vai tocar essa galera que já tem uma projeção. Vai ser artista independente. Artista independente com selos independentes do Brasil todo. E vai rolar umas falas, opinião umas também falas, do DJ. Participação do público ao vivo, ligando pra rádio, trocando ideia. Eu vou ligar, hein? Vou invadir o programa. Por favor. Vou ecoar por lá. Ecoando vozes. E esse programa tem também como intenção fazer pontes de selos independentes com artistas independentes. Que em 2021 eu lancei o disco Aqui Jazz por um selo mineiro, né? O Strades, do Rômulo Spuri. Isso foi muito legal, cara. E muita gente me questionou, falou, pô, mano, você tem o Fire Bomb, você tem tudo aí, você pode lançar independente. E a gente fez essa ponte com esse selo mineiro. E, cara, o público deles começaram a conhecer a gente. Que é o interior de Minas, né? De certa forma, tem um perfil parecido com o público daqui, que também, como eu falei, a boca do sertão paulista, tem tudo com o público mineiro. E o Spuri, que é o diretor-geral do selo lá, pô, o cara abriu minha mente pra caramba, mano. Isso, sozinho a gente não faz nada, né, cara? Tipo, a gente tem que ter essas pontes. O underground sobrevive dessas pontes, né? Essas conexões, esses intercâmbios, né, cara? Não é você gravar a sua música e colocar lá e impulsionar, né, cara? A gente tá além disso, a gente quer fazer pontes reais mesmo. Então, a gente quer pegar lá um cara lá de Porto Alegre e fazer ele lançar um som com o cara da Bahia,
Né, meu? Pegar um cara aqui de Itapê, uma mina aqui de Itapê e fazer ela gravar com a mina lá de Pernambuco, tá ligado? Tipo, a gente tem essas pontes, esses contatos. Conexões nacionais do underground independente. Total, porque esse som de Lollapalooza, de João Rock, pra gente não sabe, pode ser legal pra vocês, mas tipo, a gente tem uma galera que a gente gosta mais, assim, tá ligado? Tipo, que tá fazendo arte de verdade, visceral, são os operários da arte, né? É, são os quem artistas, é o chão de fábrica da cultura, né? Eu acho que quem mantém a música boa, viva hoje, é os underground, velho. Porque... Todo mundo passa por esse papel antes de estourar. Querendo exatamente. ou não, né? Aí Só nos seus que são produzidos desde do berço cultural dele numa produtora, né? O resto passou pelo underground, pelo independente. E a nossa questão não é o cara ser famoso, estourado. Porque, mano, se você fizer um trabalho bem feito, você vai, a galera vai conhecer, né, mano? O problema é a postura, né? Que eles tomam depois que estoura. E aí, tipo, esquece ali as raízes, cara. Isso aí pra nós é inaceitável. Eu acho que o pior é quem reproduz essa postura sem ter como bancá-la. Igual, eu não vou citar nomes, não, Lula. Luna. É foda, mas existe vários, meu. Cara que acha que é isso. Vê o rap americano, quer fazer igual. Aí não tá, nós tá no Brasil, velho. O Brasil é muito louco. Aí parece um monte de Chico Bento lá. Mano... Lamentável. Na cultura nacional eu também sou fã da cultura brasileira também, e nacional. Acho que a gente tem o ouro da cultura humana. Eu me arrisco a dizer isso. O ouro da cultura humana tá no Brasil. Total. Tanto que é muito comum você ver produtores, beatmakers americanos vindo aqui no Brasil buscar disco. Você para ver os caras da bossa nova, da MPB raiz, do samba. Cara, eles são sampleados no mundo afora, né? Sim. Você pega até aquela música Somebody That I Used To Know, do Goat, né? É uma música que foi sampleado um violãozinho brasileiro dos anos 50, cara. Sim. Pô, então... O Black Eyed Peas sampleou o Sérgio Mendes, tá ligado? Tem o Arthur Verocai lá. Arthur Verocai. Com como é o nome daquele mano? Eu acho que samplearam a música dele, aquela Minha Cidade do Interior. Não, foi essa, né? Ele sampleou o comecinho. Como é o nome desse mano? Ele tem um grupo chamado Griselda. Mas eu não sei o nome dele, eu esqueci, velho. Eu tô esquecendo muitas coisas. Entre tantas outras. E daí eu sinto que quando acontece o inverso, quando o brasileiro sampleia o gringo ou a pessoa externa, cara, fica muito melhor a música, parece. Sim. Você para pra ver o que o Angra já fez com música que nem era do estilo do rock. Por mais que não seja um estilo que eu escuto, acho que a versão do Angra ficou muito melhor. Entre outras músicas que foram abrasileiradas em cada estilo musical diferente, né? Porque tem forró que abrasileirou música, tem rock que abrasileirou música, tem pagode que abrasileirou música. E eu digo mais, cara, tem até sertanejo universitário, que nem é o estilo que eu gosto, que é o que eu menos escuto, que os caras abrasileiram a música dentro do sertanejo universitário e fica melhor que a música original às vezes. Porque o Brasil é aquela coisa, o brasileiro tem um molho, né? Sim, tem um molho, essa é a parada. Tem um molho entre estar em meio a um sistema que nos oprime e na cultura conseguir fazer coisas surreais e criativas, né? Isso é muito louco. Mas, vamos lá. Eu sinto que a gente tá quase no nosso tempo aqui do podcast. Queria trazer um último gancho de pergunta aqui, que é para todo mundo que tá ouvindo a gente refletir também, não só para você trazer sua opinião. Eu também vou acabar dando a minha aqui, como eu já dei várias vezes. Sim. Eu digo que aqui não é uma entrevista, né? Eu gosto de dar opinião também, de conversar, de ter esse bate-papo, porque é o que eu falei lá no começo. É uma conversa entre profissionais, operários da cultura, amigos, indivíduos humanos, né? Então é essa troca mesmo. Mas para quem ainda não se encontrou no seu caminho cultural, no seu caminho artístico, no seu caminho de vida mesmo, que dica você daria para criar, resistir, ocupar e estar nos espaços produzindo e sendo quem é? Cara, primeiramente, fique longe de drogas, galera. Longe de drogas. E a outra é seguir o seu coração. Siga o coração. A minha mãe falou isso, meu pai, minha família. Mano, família às vezes é o que mais atrapalha, assim, no processo. Óbvio que tem famílias que apoiam, né? E tem família que não. Então eu vejo muitos artistas chegando aqui. Já teve cara que chegou aqui gravar chorando, velho. Pô, mano, a minha mãe falou, a minha esposa, o meu esposo. Mano, independente, segue o seu coração, porque vai ter mais contras do que a favor, tá ligado? Ainda mais a gente que faz uma arte de borda, né? Contestador. Então, é seguir o coração e fazer, não esperar ninguém fazer, porque conforme você vai fazendo, as outras pessoas que também fazem tá te olhando, fala, caralho, ele tá fazendo também, vamos somar, vamos chegar junto. E acontece muito isso, tá ligado? O Firebomb tem seus altos e baixos, quando tá no alto, várias pessoas, pô, você tá fazendo isso aqui, ele soma também.
Eu acho que é isso, não esperar nada não espera de ninguém, assim, vai e faz. Eu só tenho meu celular, grava no celular, meu, não tem problema, até se arrumar um amigo que tem um estúdio e faz a parada, tem que fazer. A gente fazia fanzine, né, na época dos anos 90, então a gente fazia colagem, tirava xerox e saía distribuindo. E pra quem não sabe, a fanzine ela é como se fosse uma HQ, um mini quadrinho de bolso, uma né? Uma revistinha alternativa, assim, né, cara? Então na época a gente comprava fita virgem, gravava nosso som. Então hoje ninguém tem desculpa de mais nada, meu. Que nem você comprou um stream aí, você tá transmitindo ao vivo. Você ligou seu celular no Facebook, você tá transmitindo ao vivo. Então, velho, utilizar essas armas que é poderosa. Todo mundo tem um celular na mão. Perfeito, é isso mesmo, cara. Eu sinto que eu também passei por essa situação de, às vezes, ter familiares que não encorajam a gente, mas às vezes vai ter pessoas que nos encorajam, né? Exatamente. Até meu pai, antes dele falecer, ele me deu uma mensagem que foi: se você gosta de humanas, gosta de arte, gosta de cultura, vá a fundo, estude e faça sério, faça pra valer. Exato. E estamos aí até hoje fazendo pra valer. Pra valer. E vivendo assim. Até antes de encerrar aí, ó, galera, esse podcast aqui, o Ecoando Vozes, ele vai ao ar toda segunda-feira, né? Segunda-feira, ali na faixa das 19 horas em média, né? Isso, então a gente vai ter uma segunda o programa e na outra segunda o reprise desse programa, né? E a ideia é que ele também esteja no YouTube e também esteja no Spotify para quem não acompanha ao vivo ou que não tá a fim de ouvir reprise ou de ficar ali na rádio no horário. Você vai poder abrir a qualquer momento e ouvir esse podcast, tá? E Luna, mais uma vez é um prazer ter você aqui na nossa programação. Os seus trabalhos e tal, pra gente é vitória do FAI, é trazer a Luna pra cá, hein? Não, e pra mim o que é uma vitória é vocês terem a rádio aí com esse perfil mais comunitário, coletivo, e abrindo espaços para as pessoas ecoarem as suas vozes. E é isso, cara. Agradeço você por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo hoje. A todo mundo que ficou ouvindo até esse momento aqui a nossa conversa. Para quem tá ouvindo a rádio agora, fica ligado, porque vai vir muita pedrada do rap nacional. E para você que acompanha a gente no YouTube ou no Spotify, acompanha aí, segue a gente, segue no Instagram também, tá lá, @ecoacultura, @faiabomb, @marciowm, @lunaformage também, tô por lá. E tem o nosso canal no YouTube, segue no Spotify e acompanha aí, vendo quais vozes, quais opiniões vão estar ecoando por aqui em breve. Então é isso, gente. Um abraço e fica ligado no Ecoando Vozes. Ecoando Vozes. Cultura e opinião. Ecoando vozes, cultura e opinião.